Tem sido a minha preocupação, irmãos, e eu sei que isso às vezes é cansativo, mas tem sido a maneira como eu tenho encontrado de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Não sou teólogo, e isso não me faz nenhuma diferença. Tenho lido algumas coisas, eu estou lendo sobre um assunto muito importante, sobre a atuação do Espírito Santo em cada área da nossa vida e da vida da igreja. Estou lendo este assunto, estou maturando ele, para que a gente possa até voltar a falar sobre este aspecto. Então eu gostaria de compartilhar mais uma vez, esta manhã, 1 Samuel, capítulo de número 16, pedindo aos irmãos paciência, porque isto realmente exige paciência. Tenho me esforçado, irmão, para ser o melhor que eu posso, sabendo que jamais vamos alcançar, mas não deixo de me esforçar para fazer o meu melhor. 1 Samuel capítulo 16, verso 1 até verso 13, fala da chamada de Davi, quando Davi agora vai ser oficialmente chamado para ser rei, ungido. Vai demorar um período até ele assumir o trono, porque isso vai acontecendo, leva um período de 40 anos mais ou menos. Mas a Bíblia diz que 1000 anos é como um dia, né, para Deus, né? O nosso dia para Deus, 1000 anos é como um dia para nós, porque Deus é do princípio até o fim. Deus tem todo este círculo, tudo com Ele, né? Então Deus é tudo. Então você nunca tente manobrar datas com Deus, porque não adianta. Capítulo 16, vamos fazer leitura responsiva para que todos possam comungar. Que diz a palavra do Senhor sobre isto. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belenita, porque dentre os seus filhos eu me provi de um rei. Verso 2 diz: convidará Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele
Respondeu: ainda falta mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Senhor, esta é a tua palavra e este é o teu rebanho. Todos nós estamos aqui, Pai, tanto eu que falo como os irmãos vão ouvir. Nós estamos aqui como alunos para aprender e principalmente aprender como viver melhor diante do Senhor dentro deste mundo. Abençoa, portanto, que esta palavra nos ajude, nos encaminhando melhor a nossa vida espiritual. E por todos os benefícios, não faltará da nossa parte gratidão, agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Muito obrigado. Davi, segundo Paulo escreveu lá em Atos dos Apóstolos, Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem o qual Deus escolheu, com as suas falhas como nós, com defeitos como todos nós, mas como o Senhor disse para Samuel, que o Senhor não vê como vê o homem vê muito o exterior, mas o Senhor olha para o interior. E Deus sabia quem era este rapaz, jovem de 15 anos na época, quem era este menino ainda. Deus já tinha um projeto maior para a vida deste jovem, chamado Samuel. E o que eu quero comunicar e falar aos irmãos, é dizer, meus irmãos, nós corremos um perigo muito grande, quando ao lermos a palavra do Senhor, a palavra de Deus, e fazer uma interpretação como uma história que não tem mais sentido nos dias atuais, ou como uma literatura. É preciso que eu e você tenhamos este cuidado. Ao ler a Bíblia, por favor, não vá para lá para ler como se estivesse vendo uma história bonitinha, de quadrinho. Isso não é assim. Ao pegar a palavra de Deus, você tem que ter uma consciência de que esta é a palavra dele e que você está tocando em algo que pertence a Deus. Portanto, não vale uma interpretação como que fosse uma literatura comum ou vazia, não. Porque livros eu tenho na minha estante em casa, tantos livros, e eu ontem tirei a parte da manhã para procurar alguns livros que eu queria ver alguns assuntos. Tem livros lá que eu abri a primeira página, lia a introdução e coloquei na estante, porque não me deu apetite de ler o livro. E tem outras literaturas lá. Alguns eu pego, vou até o final e queria ver se ainda tivesse mais, porque tem livros que não nos atraem para dentro deles. E isto é muito sério, mas a Bíblia não. A Bíblia você começa ou tem início em Gênesis, e cada momento que você vai lendo parece que ela te leva para mais profundo, né? Tal como está acontecendo agora, pessoas querendo continuar a leitura, né? Porque o assunto é bonito. Por quê? Eu vou te dizer, todas as vezes que lermos a Bíblia, nós estamos tocando em um livro que é vivo. Por quê? Porque nela está o Espírito de Deus. Ouça isto. Todas as vezes que você pegar a Bíblia, saiba, isto é um livro vivo.
Esse livro tem poder. Esse livro é um livro forte. É uma literatura forte. Por quê? Porque o Espírito de Deus está dentro dessa literatura. Ele está embutido aqui. E é preciso que a gente, ao ler, tenha este cuidado, sabendo que é uma entrada, ouça bem, é uma estrada que teve início no Éden e vai terminar na porta do céu, ou seja, na eternidade. Então você tem que entender a Bíblia desta maneira. Ela começou a história no Éden, a terra era sem forma. O que você cantou agora, meu? A terra era sem forma e vazia. O Espírito do nosso Deus se parava sobre a face da terra. Foi Ele quem criou, que criou a nave e formou o homem. Então você tem que conhecer, entender que a Bíblia é isto. Ela não ficou a história. Há pessoas que não gostam do Velho Testamento. Não, agora estamos na graça. Talvez não entenda nem o que é graça. Porque a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, é a graça de Deus. Ela é toda a graça de Deus. Ela está revelada. Portanto, é preciso que a gente tenha este cuidado, meus irmãos. Que esta palavra tem influenciado o mundo inteiro. Você sabe que esta palavra é o único livro que incomoda até os ateus. Porque o ateu, para fazer uma afirmação que é ateu, é porque ele sabe que Deus existe. Então, a luta dele é dizer que é ateu para dizer, não acredito. Mas ele sabe que Deus existe. Ele sabe que Deus existe. Então, este livro, ele influencia todos. Você pensa que o juiz do Superior Tribunal de Justiça, você pensa que eles não conhecem a Bíblia? Porque onde é que baseia toda a justiça? Na Bíblia. A Bíblia é um livro extraordinário, porque Deus não escreveu uma pequena história, Ele escreveu o relato do ser humano, do Éden até chegar na eternidade. Está tudo registrado aqui. E quando você começa a ler a Bíblia dentro deste contexto, assim, de entendendo, você vai começar a entrar dentro da Bíblia. Por exemplo, dia 13, né, Robson? Às 6 horas da tarde, nós estaremos aqui numa celebração, entregando o diploma a quantas pessoas? 168. 160 estarão aqui recebendo um diploma de conclusão do curso de 2 anos. Mas o que eu vi ontem naquela oração é como Deus já trabalhou na vida dos professores. Cada professor teve o início, foi uma coisa fantástica. Então, estes 160 que vão receber esse diploma, essas pessoas estão com as raízes mais profundas. E eu quero abrir para você a oportunidade só no ano que vem agora. Nós vamos fazer inscrição só para o ano que vem agora, porque agora nós estamos tendo, durante todos os meses, um trabalho aqui, maturidade espiritual, que tem sido bom. O nosso objetivo qual é? É tentar trazer a Bíblia ao alcance de cada pessoa para entender melhor a palavra de Deus. Qualquer pessoa que estudou, que sabe como que funciona a faculdade é um lugar é um preparatório para você ser um profissional na área a qual você escolhe. Mas você não pode sair por aí, eu agora sou advogado, se você não passou pelo trâmites legais. Advogado ainda assim, quando ele é formado, ele tem que fazer uma prova que todos tremem. Chama-se a prova da ordem, né? E ali o que é isto? Ali é um resumo que eles vão pesquisar para saber se você estudou ou se você só comeu merenda. Porque ali bate, né, Robson? Todos eles que estudaram sabem como é que funciona direito. Medicina, quem estudou medicina e se formou, ele será um escravo até o final da vida de estudar.
porque ele não poderá parar de estudar. Por quê? Porque ele vai precisar de novas informações, de produtos novos que chegam, etc, etc. Advogado, é a mesma coisa. Advogado, como é que ele vai defender um cliente, né? Se ele não conhecer bastante a lei e também saber qual é o pulo do gato. Estou brincando ali com um advogado ali atrás, né? Se você não souber o pulo do gato, você não se perde, não consegue libertar a pessoa, né? Isto quer dizer que todos nós que estudamos a palavra de Deus, precisamos ter mais profundidade, conhecer melhor a palavra, não sermos simplesmente cambaleão. O que é cambaleão? Balança a cabeça, mas não sabe de nada. Então é preciso que a gente esteja. Portanto, Davi foi um homem notável. Por quê? Porque ele tinha um caráter muito importante. Tudo que se referia à santidade de Deus, aos princípios de Deus, Davi se curvava. Mas Davi cometeu pecado. Mas a diferença é que Davi, quando aconteceu este fato, o que ele aconteceu? Ele chegou diante de Deus e colocou a cara pode bater, porque eu preciso apanhar pelos atos que eu fiz. E ele disse: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava sobre mim. Ele tinha essa consciência, por isso o caráter. Ele não disse assim: está tudo bem, isso é assim mesmo. Ele não disse para Deus. E aí Deus o restaurou e ele continuou sendo este homem. Portanto, o caráter, que tudo que referia à santidade de Deus. Obediência, ele tinha uma obediência de corpo, alma. Portanto, meus queridos irmãos, um homem generoso. E eu achei aqui algo interessante. Por que esse homem é generoso? Porque você vai descobrir nesse texto aqui até o final, quando Saul morre, Saul intentou matar Davi várias vezes e teve uma oportunidade que Davi podia ter matado ele. Mas o que é que Davi disse? Eu não vou tocar no ungido de Deus. Olha que coisa fantástica. Por quê? Porque o Saul tinha sido ungido. E Davi disse: eu não vou fazer isto. E o pior que você descobre aqui, que a gente não tem essa capacidade. E quando Saul morreu, ele chorou. Ele chorou a morte do seu inimigo. Não é dizendo bem feito, morreu, não. Ele chorou. Que pena. Ele derramou lágrimas. Por isso eu estou dizendo que Davi tinha um coração generoso, um coração quebrantado. E é pena que a gente não pegue isso, né, irmão? Porque nós somos aquele tipo meio encardido, como eu costumo dizer, né? A gente, quando alguém faz alguma coisa, a gente fica com aquilo todo, né? A hora que a gente pode, solta o azedo, não é assim? Não é assim? Fala a verdade, eu não sei. Eu tenho lutado e, modesta parte, eu sou um cara que não guardo ressentimento. Com bons motivos para guardar, mas não guardo. Sabe por quê? Porque eu quero que a pessoa que faz pague o preço, não sou eu. Então, a consciência é essa. Porque o problema é com a pessoa, não é isso? É igual o camarada que rouba. O camarada que vive nesse mundo, infelizmente a palavra é feia, roubar, ele não suporta ver carro de polícia, não é verdade? O carro de polícia chegou, ele fica assustado, porque ele tem problema. Mas quem não tem problema, né? Pode vir o carro da polícia, pode vir o que quiser, ele está tranquilo. Portanto, meus irmãos, este momento aqui agora, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Este momento de transição, o qual é tirado para retirado o espírito de Saul. Vamos dar uma olhada agora com cuidado. Olha para a Bíblia. Aqui nós temos um assunto sério. No capítulo 16, verso 13, leia com atenção, olha para a letra. O que diz aí? Tomou Samuel
um chifre de azeite, ungiu, e daquele dia em diante, vírgula, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Olha para mim, verso 14. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. E aqui nós temos então alguma coisa a dizer sobre este aspecto, que é o que eu gostaria de comungar com os irmãos. Este momento de tensão foi quando Saul perdeu o reinado, e foi um momento muito tenso, porque Saul começou a viver uma vida de tormento, e a Bíblia vai dizer que esses espíritos atormentavam ele de uma maneira muito profunda, e ele começou a se sentir mal. Precisou Davi vir tocar para tirar esse demônio. E isto é muito sério, irmãos. Olha para mim no instantinho. Quando Deus tira a mão de cima de uma pessoa, esta pessoa vai passar pelos seus momentos sozinho de sofrimento. Lute para você não se distanciar de Deus. Lute com todas as forças que você não tem. Peça graça a Deus para jamais você se afastar de Deus. E não venha para cá com essa: não, eu me afastei da igreja, mas não me afastei de Deus. Isso é papo furado. Isso aí é uma desculpa que não cabe. Jamais se permita se afastar. Por quê? Porque quando você se afasta de Deus, você vai viver neste mundo de tormenta. Este mundo que é agressivo, é um mundo perigoso, é um mundo que nós precisamos ter muito cuidado. No capítulo 15 deste mesmo livro, se você tem a sua Bíblia, pode manusear rapidamente, faça isso no instantinho para nós irmos. O que é que aconteceu? Capítulo 15, verso 22. Qual foi a razão por que Saul perdeu o reinado? Qual foi? Qual foi a razão? Ele se rebelou contra a ordem divina. Dois momentos. Neste momento aqui, ele fez algo que ele não tinha autoridade para fazer, e a rebeldia, ela gera algo maior. Porque ele começou a dizer aqui: não, o pessoal lá pegou algumas ovelhas, um boi do melhor, para fazer sacrifício. Mas Samuel disse: mas eu não disse a você que tinha que matar tudo? Eu não disse a você que tinha que destruir tudo? Por que você fez isso? Ele não obedeceu. Por quê? Porque ele na verdade queria fazer a vontade dele. Ele não quis fazer a vontade, porque ele colocou a sua arrogância. Mas olha o perigo aqui. Verso 22. Verso 21. Verso 21 diz: mas o povo, capítulo 15, verso de número 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer o Senhor teu Deus em Gilgal. Versículo 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. E agora você olha o perigo da rebelião. Rebelião, olha para mim, é quando você se rebela contra ordens divinas, contra princípios divinos. Diz o texto 23, leia: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolo do lar.
visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Então, ele cometeu um ato grave contra os valores de Deus. Ele não podia fazer, porque ele tinha sido ungido para isto. Daí foi tirada dele a unção, passado para Davi. Provérbios capítulo 4, verso 23. Você sabe de cor este versículo. Se você não abrir a Bíblia, você sabe recitar? Ah, não, todo mundo pegando a Bíblia já, por quê? Você não sabe de cor? Hein? Provérbios capítulo 4, verso 23. Pode ler agora em voz alta todos, já encontraram? Ainda tem gente abrindo a Bíblia. Vamos mais uma vez. Guarda o teu coração, porque procedes às fontes da vida. Portanto, o coração é preciso ser protegido, é preciso ser guardado, ele precisa estar completamente voltado para Deus. Então, o que ele fez? Fez algo que não podia fazer. Samuel tinha dito: Saul, você vai lá, destrói tudo, limpa e volta aqui. E quando Samuel voltou lá, ele chegou: não, eu fiz tudo que o Senhor mandou, porém, diga para o irmão, cuidado com porém. O que significa o porém? Não é bem assim. Isso é exagero. Não é assim que ele faz? Não é tanto assim, né? Não é isso que ele faz? Ele diz, porém, você viu aqui, ele não assumiu. O que ele disse? O povo. Foi o povo que escolheu. O povo parece que estava mais santo do que ele, né? Porque queria continuar levando o sacrifício. Não, foi o povo que pediu. Mas ele se machucou, porque quando Samuel chegou lá, que se aproximou, quem falou, ele falou: escuta, que mugido que eu estou ouvindo aí. Tem negócio de boi aí. Ele falou: não, é o pessoal. O senhor sabe como é o pessoal. Queridos irmãos, assuma sua culpa diante de Deus e diga: Deus, cura-me, purifica-me, para que eu possa te servir melhor. Não transfira para os outros a sua culpa. Assuma a sua própria culpa. Porque a tendência é a gente nunca querer crucificar a pessoa certa, né? Queremos sempre crucificar os outros, para não assumir a responsabilidade. Portanto, temos aqui, ainda tem um horário de bom, temos aqui uma situação grave, que devemos olhar o perigo de perdermos o Senhor em nossa vida. A partir daquele dia, Saul caminhava para a sua própria destruição, mesmo tentando voltar a ser rei, ele não conseguiu, porque o Senhor já tinha tirado o espírito. Tenho me preocupado, e eu vou falar sobre este assunto daqui a uns dias, de muitos cânticos sem unção, de cânticos que não têm fundamentos. Ah, mas está muito alegre, o pessoal gostou muito daquele hino. Gostou? E Deus gostou? Porque hinos não é para agradar ao povo, o hino é para agradar a Ele. Pastor, lá tem um louvorzão, que é louvorzão. Um monte de gente gritando suado, isso é louvorzão? A pergunta é: para quem é o louvor?
Para quem é? São coisas que nós temos que parar para pensar, irmãos. Porque as coisas de Deus não são do jeito que eu quero. O perigo, portanto, que acontece, Saul naquele momento caminhava para a sua própria destruição, mesmo tentando ser rei. Você descobre que lá na frente, ele não teve outra alternativa a não ser colocar uma lança e se lançar em cima e morrer em cima da sua própria lança. Por quê? Porque ele não resistiu o perigo, a tentação dos tormentos que ele tinha na vida. Nós estamos vivendo um momento perigoso, muitas pessoas suicidando-se, que levam a pessoa ao suicídio. Não sou médico, nem psicólogo, mas posso dizer a você que é um desespero de alma. A alma fica doente e ela perde a capacidade de reação para se proteger a si mesma. E ela procura então a própria destruição. Estou falando um pouco baixo lá atrás. A Bíblia fala de um homem que brincou com a unção. Ele jogou fora a preciosidade de Deus. Abra a Bíblia neste homem. Setebe, Seabe em ação. Este homem tinha uma unção desde o ventre. Já melhorei para você. Desde o ventre, não tinha? Ele tinha uma unção especial. Não olha para a Bíblia do irmão, meu filho. Ué, que coisa feia. Está colando, é? Juízes capítulo 16. Juízes fica logo após Josué. Capítulo 16. Verso 17. Este homem tinha recebido, já no ventre da sua mãe, uma unção. E aqui nós podemos falar, podemos falar sobre a unção e o perigo de perder. Sansão então começou a descuidar com aquilo que Deus tinha dado para ele. Ouça bem, ele começou a descuidar do que Deus tinha dado para ele. Versículo 16. Importunando a ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da sua alma, da alma dele, uma impaciência de matar. Descobrir todo o seu, olha o perigo aqui, sobre tudo que se deve guardar. Descobriu-lhes, portanto, todo o coração, lhe disse: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe, e se vier a raspar a minha cabeça, eu vou enfraquecer e serei como qualquer pessoa. E Dalila disse assim: é assim que eu quero. E ele então descobriu a sua vida. No verso 28 desse mesmo capítulo, olha o desespero. Esse homem chegou ao final da sua vida numa tragédia, no mesmo livro, capítulo 16, verso 28. O que diz aí? Sansão clamou ao Senhor e disse, 2 pontos: Senhor Deus, peço-te que se lembres de mim e de me dar força só esta vez. Para quê? Para me vingar. Ele podia ter dito assim: Senhor,
me dê um perdão do tamanho do Senhor. Ele podia ter dito: Senhor, me dá um perdão do tamanho do Senhor e me livra desse situação. Mas ele diz: olha o que ele pediu: dá-me força só para me vingar. Ele podia ter mudado o contexto, hein, Robson? Na verdade, ele podia ter mudado, porque ele não se apegou à bondade, à misericórdia de Deus. Ele podia ter feito isso. Ele podia ter feito como Davi, mas pediu força só essa vez. Para quê? Para matar o inimigo. Pelo menos um dos meus olhos. Ele, em vez de se preocupar com a sua vida com Deus, se preocupou consigo mesmo. Vamos terminar a leitura do versículo, vamos? 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, peço que te lembre de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. E abraçou-se, pois, o Sansão com as suas duas colunas no meio em que sustentava a casa, fez força sobre ela com a mão direita e com a outra mão, e disse: morra eu. Com os filisteus inclinando ali, derrubou aquilo, matou todo mundo que estava junto com ele ali. A pergunta é: o que valeu? Olha para mim, o que valeu pedir essa força? Para quê? Para se destruir. Assim acontece com a pessoa que se distancia de Deus. Você perde a sua capacidade de reação durante as situações graves que acontecem. Isso acontece. É preciso ter cuidado. Eu termino dizendo que o poder da unção. Davi deixa de ser um pastor de ovelha para ser rei. Viu? Não é, meu irmão? Davi, Deus tirou de trás da malhada. Davi deixou de ser pastor de ovelha e agora ele vai ser rei. A diferença dele para Saul. Portanto, porque Deus vê o coração, escolheu a escolha de Deus, a unção do Senhor, ela é uma capacitação dada por Deus. E agora você vê que quando ele perdeu, no verso de número 14 do capítulo 16, verso 14, quando o Senhor tirou o espírito da vida de Saul, daquele momento em diante, a sua vida virou um fracasso. Enquanto um caminhou para subir ao trono, outro desceu para ser destruído. Portanto, sobre a sua vida há uma unção de Deus. Quando você passou por essas águas do batismo, os pastores proferiram uma palavra sobre a sua vida. Vamos pensar. Eu não te batizo, podemos dizer assim: eu te separo para ser a partir de hoje um servo de Deus. Não é isso que podia ser? A partir de hoje eu estou te separando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para você ser uma ovelha do Deus poderoso. Guarde a sua unção, guarde a sua vida. E Davi continuou. Passou um período muito triste, difícil, sendo atacado, querendo matar ele, mas ele estava com a unção de Deus. E eu termino com uma famosa frase: se a unção do Senhor estiver sobre você, nada vai tocar em você. O perigo é você deixar esta unção. Se o Espírito de Deus se move em mim, se o Espírito de Deus se move, eu canto.
canto, eu como Davi, eu. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos.